Uau! E aí, rapaziada do Instagram, do YouTube, do Spotify, onde você estiver ouvindo a gente está começando um projeto novo hoje chamado Bem Belém. Estou aqui com duas pessoas de destaque na nossa alta sociedade, Isaac Soares, dois felinos, Rafael Ferreira, doutor, o que mais, Rafael Ferreira? Professor, contador de mentira e de potoca. Cidade novense. Cidade novense. Então, para você entender o que é o Bem Belém, eu e o Rafael, a gente vai estar aqui toda semana falando sobre coisas importantes sobre a nossa cultura, a nossa sociedade, focada em Belém. Sob a direção dele, Cláudio Santos, o sujeito que manda aqui nos bastidores. Então, a gente toda semana vai estar falando, vai estar debatendo, vai estar batendo um papo muito tranquilo sobre alguns aspectos, alguns acontecimentos da nossa cidade que a gente acha interessante discutir. E a gente está aqui essa semana com o Fábio Botelho, é isso? É isso. Mais conhecido como o Carioca Paraense. Carioca Paraense. Vamos estar aqui nesse bate-papo aí, mais ou menos 1 hora, trocando ideia, batendo papo. E assim, falando muito sobre essa relação Belém-Rio de Janeiro, que vem desde as eras coloniais, né, professor Rafael? Exatamente, uma relação que tem aí, ao longo dos séculos, muitas discussões, trocas, enfim. Belém e Rio são cidades bem próximas. Nem tanto assim, né? Elas tiveram um tempo aí, tanto quanto brigando, você sabe que a história de Belém conta isso. Até hoje eu sou contra essa adesão, mas não vamos falar sobre isso, vai ficar para um próximo episódio. Mas olha, Fábio, eu acho, assim, eu tenho uma teoria, a gente nortista, né? A gente tem um humor muito peculiar, né, Rafael? Sim. O nosso humor, a gente é mais aberto, a gente é mais expansivo, a gente fala mais, a gente abraça, a gente ama, a gente odeia. Eu acho que nós somos muito expressivos. E eu percebo, Rafa, que o nosso humor, ele vai do Nordeste até o Rio de Janeiro é o limite. Se você passa do Rio, você vai um pouquinho mais para o Sul, as pessoas são mais formais, as pessoas são mais introspectivas e são menos expansivas. Você percebeu isso, Fábio? Absolutamente. Absolutamente. Eu acho, eu vou falar paraense, mas não me entendam mal. Porque ontem eu recebi uma crítica, cara, na rede social, o cara falou assim: para de falar paraense porque o povo do interior vai pegar a corda de ti. Porque eu falo paraense, me refiro ao pessoal que mora aqui em Belém. Mas é a minha experiência. Então, quando eu falo paraense aqui, eu tô me referindo às pessoas que eu convivo aqui em Belém. Mas eu acho o carioca e o paraense muito parecido nesse sentido expansivo, nesse sentido acolhedor, espalhado, sabe assim? Eu acho assim muito parecido. E eu tenho a mesma opinião. Do Rio de Janeiro para lá, assim, sentido Paraná, Santa Catarina, eu acho também o povo um pouquinho mais comedido, um pouco mais Chatos. reservado. Rafael, o que você atribui a essa similaridade entre Brasil e Rio de Janeiro? O que tu acha, cara? Olha, Lorito, o Fábio fala uma coisa bem importante, bem interessante, que é essa característica do paraense, do Rio de Janeiro ser, né, do carioca ser espalhado, né? Espalhado, entenda-se, é aquele cara que fala tocando, que chama de mano, né? Acabou de conhecer, mas chama de mano, né, Fábio? Chama de mano, né? Chama de irmão, chama de brother. No Rio de Janeiro tem muito disso. E assim, isso é uma característica que talvez até aquele homem cordial lá do Sérgio Buarque possa explicar um pouquinho, né? O brasileiro, ele tem essa característica. Pro sul do Brasil, a gente vê isso um pouquinho, um pouco mais frio, né? Um povo que tem a forma dele de se relacionar. Não é que a gente seja melhor, não é isso, mas assim, a gente tem uma forma mais acolorada de ser. A gente toca, a gente chama de irmão, a gente bebe no mesmo copo, a gente tem essa característica. E a gente tem uma coisa, Fábio, que eu acho que também é muito importante, que a gente chia falando, né? Tanto o carioca quanto o paraense fala mais. Vamos falar já sobre o sotaque, que é um ponto bem curioso, né? A gente, quando chega em algum lugar, vários lugares que a gente viaja no Brasil, geralmente confundem o nosso sotaque paraense com carioca. Eu acredito que esse chiado tem muita influência portuguesa, né, Rafa? Nós somos uma colônia portuguesa muito forte. Pode não parecer, mas eu também sou professor de história, não como o Rafael, eu tento. A gente fez parte de uma colônia portuguesa muito forte. Se eu não me engano, Belém chegou a ser a terceira maior colônia, obviamente que a maior é o próprio Rio de Janeiro, que já inclusive foi sede do Império Português. E talvez tenha muita referência com o sotaque, não é, Rafa? Sim. Na verdade, assim, o processo de formação linguística de qualquer região, ele também é um processo de formação cultural, antes de mais nada.
E muitas regiões do Brasil, a gente tem até uma discussão muito intensa sobre essa questão da forma de falar do brasileiro, dependendo da região. E aí tu percebe, com certeza, uma forma do Nordeste se expressar de uma forma muito característica, né? A forma do homem amazônico se expressar também de uma forma muito característica. Isso tem uma relação também muito forte com aquilo que foi o processo de formação do Rio de Janeiro, porque aqui na Amazônia, Louro e Fábio, existe uma crença que a nossa forma de falar é uma forma tradicionalmente indígena, até mesmo pelo processo, né, de formação da própria sociedade paraense, da sociedade amazônica como um todo. E isso é uma realidade. Entretanto, a contribuição das populações africanas, por exemplo, para a formação da nossa identidade e o jeito de falar, a forma, por exemplo, né, quando tu pega o português, né, para pensar que a gente fala no plural muitas das vezes sem colocar o S, isso daí é uma característica específica da forma de falar do brasileiro que tu encontra em muitos lugares. Isso mostra uma presença africana nessas várias regiões. E o Rio de Janeiro, principalmente ao longo do século XIX, viveu, né, uma intensa cenário de receber seres humanos vindo do continente africano, recebendo essa carga cultural. Então a gente consegue perceber não só no Chiado, mas também em muitas gírias. O Rio de Janeiro e o Pará, né, são regiões de muitas gírias. Já vou perguntar pro Fábio sobre gírias, mas tem um negócio muito curioso. Você quer perceber isso? Vai no Caribe. O homem caribenho, que tem uma influência absurda africana, o modelo é muito parecido com o paraense. A forma dele olhar parece com o paraense. Você vai dizer como povos tão diferentes, tão distantes, eles têm tanta similaridade, ancestralidade. Mas mudando um pouquinho, vamos falar de sotaque, Fábio. Vamos lá. Sotaque não, gíria. Qual foi a gíria que você ouviu aqui em Belém? Cara, o que é isso? O que esses caras estão falando? Eu não entendi. Cara, a maior de todas é o égua, né. Égua. Eu lembro quando eu cheguei aqui, assim, em 2011, qualquer lugar que eu chegava, assim, por exemplo, tô numa fila do banco, na fila de uma padaria, eu falava assim: "Não é possível que aqui também o pessoal fala isso". Eu ficava prestando atenção na conversa dos outros, cara. E eu ficava olhando, olhando, até o cara falar assim: "Égua não, égua pior, égua". Eu falava: "Cara, todo mundo fala isso. O que que é isso?". E aí eu demorei a hoje eu entendo, sabe assim? Mas eu custei a Sabia que entender quase na dá divórcio. Divórcio. Eu tenho uma grande amiga que é casada com um paulista, Giza, não sei se ela vai estar ouvindo a gente. E uma vez trabalhou comigo no Jovem Pan, inclusive. Uma vez ela me falou que ela meteu-lhe um égua numa discussão familiar que a sogra dela pensou que o égua era pra ela. Estivesse xingando a sogra. E assim, ninguém entende o que é o nosso égua. Muito provavelmente herança cearense. O paraense, ele é filho de português, africano, indígena e cearense. Não vamos esquecer a nossa sociedade Nordestino cearense. como um todo, mas cearense de uma forma muito mais, né, o século XIX produziu isso. A gente tem uma leva muito grande de cearenses chegando a Belém, para ser mais preciso, a Amazônia como um todo, mas ao Pará, principalmente ali naquele contexto de Belle Époque, né, que você tem essa mão de obra chegando de uma forma muito mais intensa, vindo do Ceará, e essa galera vai justamente contribuir para o processo de expansão da cidade. Bairros vão nascer nesse processo e talvez esse ar e égua de lá, contraído, tenha virado um égua por Muito aqui, né. provavelmente. Viva a Avenida Ceará, que é uma permanência disso. Mas vamos lá, Fábio. Você conheceu Égua, conheci. tá? E você é de Madureira, né? Que você falou pra gente. Nascido em Madureira, no Engenho da Rainha, depois fomos morar na Zona Oeste, na região ali de Cosmos, Paciência, depois para Campo Grande, onde eu fui até ficar adulto. Vamos falar um pouquinho do Rio, Vamos lá. pra gente daqui, né? Aqui, né? Vamos comparar, Rafa, Rio, Belém. Aham. Zona Sul é quem em Belém? Que o Marizal, Doca. Não, não mexa com a minha doca, pelo amor de Deus. Eu acho também, Homem é de lá. eu acho também um bairro muito parecido ali com a Zona Sul, o bairro Batista Campos aqui. Tem gente que fala que a Braja Aguiar é o Leblon paraense. Eu tenho um amigo que mora lá, meu amigo Vlad, eu não sei se vai estar ouvindo, eu estou citando o nome direto, porque parece que isso aqui foi criado. Se você andar na Braja Aguiar, 10 da manhã, num dia de semana, o que mais você vai ver aposentado e cachorro. E pessoas cometendo infração de trânsito, certo? O pessoal fala que parece muito o Leblon. Eu não sei se tem a quantidade de Helenas que tem o Leblon, né?
Não sei. Mas assim, a gente falou do Leblon, mas vamos lá, vamos para outro extremo. O que que você diria, Fábio, porque assim, eu tive no Rio, vou ser bem Uhum. sincero, uma vez só, espero voltar esse ano, e eu tive na Zona Sul. Eu achei a Zona Sul uma gravação do filme do Cazuza. Horrível. Muita, como dizia inclusive Lobão, o roteiro de intrigas para Feliz em filmar, né. Aquela coisa muito ali de classe média alta carioca. É isso mesmo. E quando eu falo isso, que eu não gostei da minha visita ao Rio, Rafa, as pessoas falam: "Cara, porque tu não conheceu o Rio de verdade". E todo mundo, Fábio, cita Madureira. O que que Madureira tem, inclusive que o Arlindo Cruz cantou, e o resto do Rio não tem? Cara, Madureira, pra quem gosta de samba, ali é o berço, entende? Eu não sou muito do samba, né, eu não sou muito do samba, mas pra quem gosta de samba, Madureira é o berço. Por que que Madureira é tão bom? Porque Madureira consegue agradar a maioria dos públicos. Madureira consegue agradar a maioria dos públicos. Por quê? Quem gosta de samba, embaixo do viaduto ali tem o Império Serrano, rola um samba ali. Quem gosta de baile, embaixo do viaduto de Madureira, não sei se ainda acontece até hoje, mas tinha o tradicional baile de charme ali embaixo do Charminho viaduto. ali. É. O Rafael gosta Hoje, de charminho. hoje, hoje, ali embaixo do viaduto de Madureira também rola ali roda de dança de street dance. Então a galera que gosta desse tipo de dança rola ali também. O prefeito lá do Rio criou o Parque de Madureira, então para quem é mais família, para quem gosta mais desse rolê, tem o Parque de Madureira para você curtir ali com a sua família de tardinha, no domingo e tal, andar de bicicleta, tudo isso, tem ali. Madureira foi até um vídeo que eu gravei esses dias, dentro do centro ali de Madureira você tem o shopping de Madureira. Então, Madureira é o segundo maior grande centro comercial do Rio de Janeiro. Então Madureira consegue concentrar a maioria das coisas que o carioca gosta. Por isso é que Madureira é tão bom. E o morador de Madureira, ele fala: "Madureira você tem condução", e o carioca usa muito transporte público, Madureira você tem condução para qualquer lugar do Rio de Janeiro e rápido. Assim como Bangu é um bairro que eu costumo dizer que é o bairro mais longe de tudo, Madureira é o bairro mais perto de tudo, sem estar na zona sul. Entende? Se você não está na zona sul, Madureira é o bairro mais perto de tudo, é o bairro mais perto da praia, é o bairro mais perto do centro, é o bairro mais perto da zona oeste, é o bairro mais perto da Baixada Fluminense, entende? Então Madureira tem essa concentração, cara, e morador de Madureira não quer sair de lá. Quando a gente traz essa questão, né, Louro, que o Fábio traz de Madureira, que é central e acaba conectando toda a cidade, existem alguns bairros aqui em Belém que têm essa mesma característica, né. A Doca é menosprezada. A Doca é lugar de playboy? É, mas quem mora em casa na Doca não é rico. Continue, por favor. E aí tu pega, por exemplo, vamos pegar aqui o bairro do Marco, por exemplo, o bairro da Pedreira, por exemplo, o bairro de São Brás. E a gente tem as regiões que são da baixada desses bairros, né. Você desce ali, por exemplo, o bairro de São Brás, você vai descendo, tu já tá ali em Canudos, tu desce ali e ali é central, ali é estratégico para você chegar. Eu acho que Madureira Eu acho que a diferença sociológica, Rafa, entre periferia e subúrbio. é, Madureira é subúrbio. O que que é É. subúrbio? É um lugar que não está no centro, mas que tem uma cultura e uma vivência própria, né. E até a gente conversava sobre isso. Rafael Ferreira, você é cidade-novense há quanto tempo? cara, eu sou cidade-novense desde 1994, Copa do Mundo de 94, Nove chegava por lá, novela Viagem, novela Viagem. Adonai. Eu via o Alexandre, né. E assim, e tem uma questão muito interessante em termos de local mesmo, de onde tu vens, né. Vim da Cidade Nova nos anos 90 não era tarefa fácil, Louro. Quem é, sabe. Quem é, sabe. Eu lembro que a gente tinha mais 2 linhas de ônibus que faziam esse trajeto, né, de dentro da Cidade Nova pra Mário Covas, pra ter que pegar por exemplo, um Jiboia Branca, que era muito mais distante ainda. Ainda existe Jiboia Branca. Ainda existe o Jiboia Branca, e existe o Jiboia Branca tá Jiboia lá. Branca deu origem a uma banda de rock chamada White Snake. Essa eu não conheço. Essa não é a minha É sugestivo, né? não é a minha praia, mas assim, a Jiboia Branca que tá lá até hoje, o bairro, cresceu bastante e hoje a Cidade Nova, não só a Cidade Nova, Ananindeua, eu sempre falo porque eu venho de lá, Ananindeua, Fábio, é uma cidade ao lado de Belém, provavelmente tu conhece já. Moro lá, "Ah, tu moras lá? Olha só, meu vizinho, Mário Covas. olha só, tô falando". Então, ali era um cenário muito difícil para você chegar, por exemplo, no centro de Belém.
Quem viveu os anos 90 naquela região sofreu bastante com a precariedade do transporte público, né, com as dificuldades que a gente tinha de qualidade da própria avenida. Mário Covas era um lamaçal, buracos para tudo quanto é canto. Eu lembro que a minha mãe trabalhava na Presidente Vargas e ela saía às 5 da manhã de casa para conseguir chegar ao centro de Belém pela demora e pela qualidade da Mário Covas. Até o Shopping Castanheira era uma viagem. De lá já ficava asfaltado com a Almirante Barroso, mas até BR-316, em frente ao Shopping Castanheira, era Anos difícil. 90? Anos 90, né? Aquilo É ali era interessante terrível. a tua fala, Rafa, porque a gente pode fazer um paralelo entre, inclusive, Belém e Rio agora, né? A cidade nova, ela se insere naqueles conjuntos habitacionais nas quais tu não quer a população mais pobre no centro, mas tu precisa dela para trabalhar. Eu posso estar equivocado no que eu esteja falando, e esse é um lugar para errar, mas eu comparo muito a cidade nova, Fábio, com a cidade de Deus, na origem da formação, né? E na identidade que se formou. Uhum. Obviamente que em termos de tamanho, a cidade de Deus é um negócio Absurdo. absurdo. E a cidade nova tomou outra forma, né? A cidade É. nova hoje é um organismo vivo, mostrando a parte com lugares maravilhosos como Me Come e Te Eu Come. Me Como Eu Te Como é um clássico, inclusive. Praça da Mestre Bíblia. gratuito do Louro aí, ó. Então, mas vamos ver, tem que ter patrocinador, né? Mas já existe essa similaridade ou estou viajando? Na verdade, Louro, assim, a ditadura, ela foi um período em que houve esse grandes projetos na construção de habitações populares. E esses projetos, eles foram pensados para serem projetos um tanto quanto mais afastados da região central, né, mas que tivesse uma conexão com o centro, porque afinal de contas era ali que trabalharia a massa trabalhadora, que moraria a massa trabalhadora. Então você tem, por exemplo, em frente ao Mangueirão, a construção do Panorama 21. Um pouco mais à frente, quase chegando no entroncamento, você tem ali a fundação do Gleba 1, Gleba 2, né, que chamam de Coab, né, você tem, a Cidade Nova, o Guajará. Então todos esses conjuntos habitacionais, eles estão dentro dos grandes projetos habitacionais que foram feitos ali nos anos 70, anos 80, e provavelmente a Cidade de Deus, ela também está inserida nesse processo. Esse tipo de bairro, ele tem uma característica bem interessante, porque você recebe num bairro como esse, ele não tem um processo de formação histórica das pessoas daquele lugar, né. Então ele é construído de forma planejada, e ele recebe pessoas de vários lugares da própria cidade, inclusive de fora. Então ali nasce realmente uma sociedade, um cosmo, muito plural em termos de origens, etnias, linguagens, saberes, tradições. Isso eu acho que é enriquecedor, porque tu pegas, por exemplo, um lugar como a Cidade Nova, que hoje, pô, mudou bastante, mas a Cidade Nova, ela tinha de cearense ao cara do Guamá. Eu falo isso por experiência própria dos anos 90, né. Eu tinha um vizinho lá que ele era, a gente chamava ele de baiano e ele era do Ceará, ele não era da Bahia. Ele teve uma sacada muito bacana que ele criou um restaurante de comida nordestina ali, e quando eu era moleque, eu não entendia um tanto quanto assim, mas, pô, comida nordestina aqui na Cidade Nova, e ele tinha um público grande. Então isso mostra como é que vai ser construída a tessitura dessa galera que vai viver nesses conjuntos habitacionais. Eu imagino que a Cidade de Deus tenha vivido um processo similar, né, Fábio? Eu imagino. Eu não É em função dessa função do próprio projeto dessa natureza. interessante falar sobre isso. Fábio, você está com quantos anos? Desculpa, 47. 27, somos todos contemporâneos. Você viveu, então, o auge da sua juventude, Magda Cotrofre, Chacrinha, Isso. não é? Vivemos ali aquele período de gente nua no Faustão Gugu, pagode, aquele pagode romântico do Raça, aquilo era uma delícia, sabe? Remo na Série A em Quem 94. não estava apaixonado se apaixonava junto É. escutando pagode. E eu vou lhe fazer uma pergunta, Fábio, que é uma curiosidade pessoal minha. Uhum. Você viveu sua adolescência no Rio. Aham. Como era a adolescência em Madureira nos anos 90? Cara, eu não tenho muito o que falar disso, porque a minha adolescência no Rio de Janeiro não foi muito nessa região. Porque uma característica que eu sinto aqui e lá não tem, todo mundo pergunta, né? Quando eu vou lá, perguntam de lá, e quando eu venho aqui, perdão, quando eu tô lá, perguntam daqui, quando eu tô aqui, perguntam de lá. O cara que mora aqui em Belém, ele tem quando a gente fala da cidade, ele consegue compreender a cidade como um todo. Tanto até fiz um vídeo falando: "Ah, você sabia que o paraense ele se orienta muito por nome de rua?" Aí teve um cara que me disse assim: "Ué, mas nos outros lugares não se orienta por nome de rua não?"
Ah, se orienta pro nome de rua, mas primeiro o cara fala o nome do bairro, né. Ah, eu tô na Cônego de Vasconcelos. Pô, mas o cara tem que dizer que bairro é esse, porque a Cônego de Vasconcelos é em qual bairro? Eu tenho que saber que é em Bangu. Ah, beleza. Aqui não, aqui o cara fala assim: "Não, me encontra lá na Quintino". O cara sabe, ele não precisa saber o nome do bairro, porque quando o cara fala que vai no centro aqui, eu vou no comércio, todo mundo tá falando de um lugar só. Lá Lá embaixo. embaixo. É. Se eu no Rio falar: "Eu vou no centro", Saara. não, depende. Se eu estiver em Bangu, vou no centro de Bangu. Se eu estiver em Campo Grande, vou no centro de Campo Grande. Se eu estiver em Realengo, vou no centro de Realengo. Se eu estiver em Caxias, eu vou no centro de Caxias. Então, lá, centro é uma palavra plural, entende? Então, por exemplo, a minha adolescência, juventude, foi campograndense, porque eu sou da Zona Oeste. Apesar de ter nascido e criado lá eu nasci na Zona Norte, Madureira, criei no Engenho da Rainha até 5 anos e fui morar na Zona Oeste. A Zona Oeste de Madureira, nós estamos falando aí de 40 quilômetros. Então é difícil um cara que nasceu ali, que viveu ali em Campo Grande, falar: "Pô, como é que era isso lá em Madureira?", porque era uma realidade que o cara normalmente não. Pra quem não sabe, Campo Grande, americano de Campo Grande, não tinha um americano lá Não, lá o americano é em Campo. Campo foi americano de Campos, que é, deu pro clube do Remo Luciano Viana nos anos 90. Grande Pra quem não jogador. sabe. é É mesmo? hoje é um grande, Ídolo no Remo, grande ídolo, remista. ídolo. Mas enfim, como era então, Fábio, uma adolescência em Campo Grande nos anos 90? Conta Cara, pra nos anos gente. 90, a gente vivia uma época assim, 10 horas da noite tinha que estar em casa, essa era a lei lá, né. A gente vivia, se for falar de violência, era uma realidade muito diferente do que a gente tem hoje. Eu me lembro de andar na rua com os moleques de noite, a gente tem esse grupo até hoje aqui no WhatsApp, né, dos velhos amigos, e era uma adolescência muito tranquila, cara. A gente tinha baile em 2 horários, eu, por exemplo, na época ia nos bailes de adolescente, era chamado de matinê. Aqui era pipoca. Era pipoca. Começava 2 horas da tarde e acabava às 6 horas. E aí começava o baile funk, que começava, sei lá, às 7 horas e ia até um pouco mais à noite. Então, a minha época de adolescência eu não era muito de baile funk, mas o baile de a matinê eu gostava, eu ia. Então eu ia mais nele, curtia muito isso. E à noite, cara, a gente saía muito, mas não tinha muita dificuldade de deslocamento, nada disso, a gente não se preocupava muito com violência, nada muito assim não, era uma adolescência Agora, bem uma tranquila. coisa que eu percebi, Rafa, né? Fábio, carioca, samba. Você não é do samba, eu percebi que você é do charme. Do charme. Antes de você falar, eu queria que o Rafa falasse, porque pra quem não sabe, Olha, qual a diferença entre o charme e o funk, né? exato, a gente vai saber isso Fábio hoje. sabe. Cara, Inclusive, tinha uma música que fala segura, tinha uma música segura que a gente vai falar sobre isso. Mas pra quem não sabe, cara, o Rafa, pelo menos que eu Ai, conheço, é um dos caras que mais entende de música negra, de música afrodescendente, assim, no rap e tantas outras vertentes. Rafa, fala um pouquinho pra gente o que eram esses bailes do charme. Assim, na verdade, a musicalidade negra, ela tá de mãos dadas com a periferia, né, de mãos dadas com a periferia por um processo histórico, a gente sabe disso. Então quando você pega, por exemplo, Belém, bora pegar o exemplo de Belém pra gente chegar no Rio de Janeiro. Quando a gente pega Belém, por exemplo, dos anos 50, dos anos 60, a gente tem sim uma produção musical na periferia, nós temos os batuques muito intensos na Pedreira, por exemplo, né, os batuques são fortes, e a gente tem, Inclusive no Marizal. O Marizal era bairro de periferia nos sim, anos 60. sim, é então mesmo? elitizou pra cá. Então, assim, a gente tem um cenário que é da produção cultural na música muito intensa. E eu sempre digo o seguinte, né? Eu sou muito apaixonado por uma definição que o Gilroy, que é um autor que escreve sobre. Olha o nível do cara pra gente, Fábio. Pelo amor de Deus. A gente tá se perguntando a diferença entre o charme e o funk. É um autor chamado É Paul por isso que Gilroy, esse homem tá né? aqui. Não. É um cara chamado Paul Gilroy que ele escreve um livro muito bacana, cara, e ele fala, e vai discutir a musicalidade. Tu falou agora há pouco do Caribe, e me lembrei dele. Porque ele fala o seguinte: quando você pega a musicalidade negra, né, do Atlântico Negro, do que ele chama de Atlântico Negro, que pega toda a costa europeia, a costa africana, a costa da América do Norte, a América Central, o Caribe e também a América do Sul. Ele fala o seguinte: na produção musical da cultura negra existe uma similaridade, né? Existe uma similaridade. Essa similaridade, às vezes, pode não ser de sons, de notas,
mas é uma similaridade, por exemplo, de origem, né. Você pode perceber que a música negra que nasce no que ele chama de Atlântico Negro, ela sempre está muito intimamente ligada à questão do social. Você pega o reggae, você pega o rap, você pega o samba, Sound você pega o systems funk, da você pega o sound systems lá da Jamaica, né, você pega o funk, e todo esse mapeamento musical, ele tem uma origem social. E quando a gente fala, por exemplo, do funk, eu acho que o Fábio pode falar legal, o funk do Rio de Janeiro dos anos 90, aquele chamado, né, Funk Melody. que o uma pessoal Funk Melody é uma é. delícia. E também existe aquele funk, né, que tem uma questão social muito Silva, latente. era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Então, assim, isso tem um caráter social muito grande. E não só esse, mas, por exemplo, quando tu pega, por exemplo, aquele funk famoso, né, que é o funk que fala do Eu da só quero é ser feliz. isso tem uma pegada social. E o interessante, Rafa, que a história do funk, eu acredito, Fábio, que parece muito com a do axé. Axé é um termo pejorativo criado para apelidar uma música negra por um jornalista branco e que acabou virando o símbolo, né? E do mesmo jeito que o funk surgiu, o axé surge com uma pegada social muito forte. Sim, Se você pegar, por exemplo, as músicas, composição de Beto Jamaica, sim. vou dar a volta no mundo, vou ver o mundo girar, mas eu só saio daqui quando o coral negro passar. São músicas de ação afirmativa pesada, que envolve comunidade, códigos. Pertencimento, Tem uma coisa que eu queria saber de território. vocês. A gente vai fazer uma ponte aérea agora, Fábio, entre Cidade Nova e Campos/Madureira. Nos anos 90, sério, eu percebi que tu é do samba, então tu é do charme. Tu é do charme, Fábio? Mais ou O menos. que era que tu ouvia? Eu quero saber agora. Um homem não via raça negra. Um homem não via Não, ele ouvia funk. raça negra, ele ouvia raça Não, eu quero saber o que que tu ouvia nos anos 90, Fábio. Manda aí. Tudo, mas eu ouvia muito Funk Melody, muito, muito. Vamos lá. Qual é a música? Todo mundo aqui. Santinho tá ali. Rafael tá aqui. Eu vou falar pra vocês a música que norteou meu primeiro amor. Aí me lasquei. Sampa Creu. Você nasceu pra mim. Eu nasci pra você, eterno amor, é sempre assim, que tem que ser. Qual foi a música Tu que chorava, marcou? né? Égua, ouvindo Barriere Ramon, de madrugada, Amor Sem Fim. Amor sem fim. Olha, Fábio, a música que embalou o teu primeiro amor, qual foi? cara, Sampa Crio, eu gostava muito também. E eu tinha um cara que cantava uma voz grave, oculto em minha alma, né? O cara mandava. Pra você eu dou 10, pra você não dou 10, eu dou nota 100. Era um bagulho assim. Ele vinha por trás. Era o Mano Brown da sedução. É. O cara vem com aquela voz. Era o Mano Brown do O charme. cara vem com aquela voz no meu ouvido, bicho. Eu faço o que ele quiser. Né? Eu culto em minha alma. Eu disse, bicho, que voz gostosa. eu, Veludada, né? eu no fone, escondido, eu dividia o quarto com meus irmãos, e não podiam saber que eu era romântico. Então eu ouvia essas músicas escondidas. E que voz gostosa. Além de Sampa Crio. Cara, eu gostava muito de Funk Melody, bicho. Eu gostava Mas cita aí um funk melody que você gostava. Rap do Sonho, pô, do Claudinho Bochecha. Nosso sonho não. Ele pega uma menina de 12 anos. Não é isso? É, esse Seu mesmo. Daviani, aliás, tem uma pauta aqui que já vamos falar. Vocês perceberam que eu escolho bem todo o roteiro do Claudinho, né? Enfim. Rafael Ferreira, música que embalou o seu primeiro amor. Não deixe a sua senhora saber disso. Não, não vou deixar. Eu espero que ela não esteja vendo. Mas assim, eu tive uma sorte, eu digo que é uma sorte, de gostar de rap desde cedo. Né? Não vai dizer que tu cantava Sim, Nego sim. Drama Não, pra mulher. não, que Nego tu- Drama não. Mas assim, eu gostava de rap desde muito cedo. E existiam alguns raps nos anos 90 que falavam de amor de uma forma, né, um pouco Quero saber, manda aí um. tinha um do X, né, chamado Segue o Som. Canta um trecho. Eu não conheço Cara, esse, eu velho. cantando não, tu não vai conhecer provavelmente, louro, mas assim, eu não sei cantar. Tocava no Amor Sem Fim. Não, eu não tocava no Amor Sem Fim, Ah, tocava na FM O Dia, pô. Não pegava aqui em Belém, Não, não meu pegava, jeito. não pegava. A gente comprava existiam umas fitas e depois os DVDs piratas que chegavam em Belém, a gente conseguia comprar, Espaço Rap, né. E assim,
foi a minha onda musical, né, eu não era muito do samba, não era muito de outros gêneros musicais, mas assim, eu gostava muito de escutar Djavan porque minha mãe escutava. Eu gostava muito de escutar Belchior porque minha mãe escutava, Gostava né. muito também de E Djavan. e e e tipo assim, Djavan eu não entendia nada, então não, mas, Djavan açaí é boa, açaí é boa, até hoje tem né. briga em relação a isso. Açaí Eu é boa. não Mas eu gostava uma do que não é rap, mas é Belchior, assim, né, que eu lembrava muito de uma situação do passado aí, né. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheias de distâncias o meu blusão de couro se estragou. E eu lembrava de uma pessoa e de vez em quando chorava, né, mas, com eh, 13 anos. com E 13 anos Fábio, a escutando gente tá Belchior. ouvindo Sampa Creu, um cara de 130 quilos cantando com voz fina. É, Você nasceu pra mim. era verdade. O homem, ele já estava no Então, Belchior. é porque eu tive Olha essa como é influência. evoluído, a Não, gente é exatamente. atrasado, Tive né, essa irmão? influência da minha mãe. A minha mãe escutava Outro nível, né? Belchior. Enquanto a gente assistia o Sushi Erótico do Gugu e Faustão, eles deviam estar vendo Roda Não, Viva. mas É. eu vi também TV aquela educativa. a banheira lá, eu assisti também, pô. Beira do Gugu, é? É, Cláudio Santos, qual é a música romântica da sua juventude? Fala aí. agora. Isso é velho. Isso O é Pôr do Sol. muita Não, o Pôr do Sol não é daí. Sol O Pôr do Sol é mais velho que todos nós. O Pôr do Sol é de 86, eu acho. é de Max, né? Agora falamos de música. Vamos mudar um pouquinho da pauta, porque eu achei um negócio muito interessante que o Rafa falou sobre a linguagem, né? Não vou dizer periférica, suburbana. Existiam linguagens, gírias. Qual era o símbolo de ostentação na tua adolescência, e Fábio? Roupa de marca, pô. Roupa. Qual era a marca assim que chamava? Abraxas, Cantão, Cantão. eh, Company. Company. É a mesma daqui? Bazuca? Será que tinha Bazuca lá? Não, Bazuca não Bazuca tinha. não é da Xuxa. Pacalolo? Pacalolo era de lá, mas aí acho que não sei se é Sandália era o panca, né? Ó, eu vou falar pra. É o Punk, eu vou falar pra você aqui em Belém. Não, sandália lá era Headley, cara. Não, aqui. Era o Olha, Não, Headley não. Desculpa, falei errado. Era o Kenner. Kenner e panca. O cara que calçava um você sabe Kenner que lá. tem o GDK, né? Galera da Kenner. É. É? Com a festa de aparelhagem com Kenner. Ah, a galera da GDK GDK. É sério? conhece, louro. Então, assim, a gente fala de símbolos de ostentação, as marcas, né? Aqui a pessoa tinha que ter um trovão na bunda nos anos 90 para Zoom. ser considerada. Interessante como nenhuma dessas marcas sobreviveu, né? E na Cidade Nova, Rafa, qual era o símbolo? Assim, eu já ouvi que era bicicleta, moto, era o Patins. patins. Então, o que era o símbolo da ostentação nos anos 90? Sem dúvida nenhuma, era bike e patins. Inclusive tinha a galera do patins lá da Cidade Nova que rodava, as ruas que tinham sido acabado de receber o asfalto, né, então a gente Só colocava estreava se ralando de a patins. gente estreava na verdade o asfalto lá com o patins. Só que, pô, o patins na década de 90, louro, era uma parada muito caro, né, e nem todo mundo tinha acesso. E aí, pô, tô falando de um conjunto habitacional, a gente acabou de falar disso, né, muitas pessoas que vinham de determinadas realidades. Então, às vezes, tinha aquela e aconteceu isso muito na minha vizinhança, de você ter, por exemplo, uma coleta entre as famílias para comprar um par de Patins patins e comunitários. revezava entre as crianças. Isso acontecia, né. Além do patins e da bike, a Cidade Nova também teve um cenário, assim, muito, de ostentação, que foi quando explodiu o Carnagendeua. Ali em 98, entrando pelos anos 2000, Carnagendeua explodiu, e ter um abadá do Carnagendeua era uma parada que quem morava na Cidade Nova, né, Bloco do Ceguinho, Era Bloco do ostentação. Ipanema, isso era ostentação. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Nos anos 90, não tinha China, então não existia a versão mais barata. Hoje, É. por exemplo, você pode comprar, sei lá, copo original, eu espero que seja esse, enfim. E você pode comprar a versão mais acessível, Sim. graças à China. Nos anos 90 não tinha China. Ou você tinha o original ou você não tinha nada. Então foram anos muito excludentes visualmente. Eu não sei se no Rio era assim. Uhum. Ou você tinha grana pra ter o patins ou você não tinha patins. Não tinha patins. Ou você tinha grana pra ter o abadá ou você não tinha abadá. Ah, lá, cara, lá a gente sempre teve o Mercadão. Lá você tinha o Reebok, mas você tinha o Redoc. Redoc, Adidas, É. Adibas. Isso aí funcionava muito lá. E Aí chegou Fábio, bem tarde essas réplicas, né? chegou. E Fábio, aqui era muito famoso a Feira de Acari.
Aqui? Não, aqui não em Belém, mas a gente ouvia falar Ah, tá. que ganhou fama da Robalto, né? É, Tinha até uma música sobre ela, é é. facinho de É, achar, a sim. feira de Feira de Acari. É. era perto da onde tu vivia? Onde era a feira de A Acari, você Feira de lembra? Acari fica ali perto do Irajá, Pavuna, ela fica no bairro de Acari, né. Entendo absolutamente nada É. sobre o Rio, transforme isso em algo paraense. Cara, Um paralelo com bairros aqui de Belém. a Feira de Acari, Barreiro, eu não conheço aqui. Barreira eu não conheço aqui. Tem que apresentar o Barreiro. Pô, a feira de Acari, cara, deixa eu ver se eu consigo fazer uma comparação com aqui. Eu consigo fazer comparação com lá, né, cara. olha, o meu diretor tá dizendo aqui para explicar para vocês porque não tinha China, acho que ele tá com medo do pessoal que bebe detergente reclamar. Mas assim, eu vou explicar para vocês. Não tinha China porque a China ela barateou o processo de produção. Então hoje você pode observar o seguinte, inclusive surgiu um termo que eu acho super colocado da Shopee. Uhum. Ah, eu sou o louro ou eu sou o louro da Shopee, que é a versão mais barata, Uhum. entendeu? Isso veio exatamente do que a China ocasionou mundialmente. A China barateou o processo de produção e permitiu com que as classes mais populares tivessem acesso a um consumo que não tinha antes. Então hoje, por exemplo, tu pode ter grana para comprar uma caixa de som, pode falar marca? Pode, JBL, ou tu compra uma marca mais acessível. Sim. É a JBL da Shopee que chamam. Então, nos anos 90 não existia isso. Ou você tinha grana para comprar ou você não comprava. Inclusive, muita gente é saudosista, Rafa, dos anos 90, exatamente por isso. Uma coisa dos anos 90, Louro, que tu tá falando, eu tô lembrando aqui, por exemplo, quando o Fernando Henrique chegou à presidência da República, tu deve lembrar de uma situação interessante que ele fez uma série de aberturas econômicas, né. E uma das coisas que ele abriu economicamente falando foi a entrada de produtos importados no Brasil, que proliferou as lojas de 1,99. 1,99. Cara, Is eu my love. deve ter rolado isso também. Explodiu, pô. Cada 95, esquina 96. cada esquina tinha em Belém pelo menos, tinha uma loja de 99. Mas o que que vendia lá? E aí é o acesso que se tinha naquela época, era a vasilha, era o prato, era o guardanapo, era o talher. Mas outros produtos, não, esquece. Ou tu comprava realmente aquele que a marca oferecia, né, e geralmente era bem mais caro, ou você não tinha acesso a ele. Os anos 90 eles foram assim, foi um período terrível em termos de acesso a serviços, a bens. Você que tá com saudade do Tetra, tá? Saiba disso. Aliás, Fábio, me conta como foi ser adolescente, tem 47, né? Eu devia ter teus 15 anos. 15. Como é que era uma vida do adolescente no Rio de Janeiro dos anos 90? Porque os anos 90, né, Rafa, também são anos que explode a violência policial no Rio, né? Sim. O Plano Real, ele aumenta a desigualdade social, ele aumenta a violência por consequência, e é um período em que no Rio isso vira manchete, cara. Como é que foi a tua adolescência no Rio? Cara, eu posso dizer que a minha adolescência foi bem tranquila, porque como eu disse, eu não era muito de eu era rueiro, mas eu era rueiro controlado, né, Jogava bola? muita. Jogava Qual era a tua muita bola. posição? Eu jogava lateral esquerdo. Os ruins sempre era o lateral Eu zagueiro, peguei era o o meu time do caso. Fábio, pô. Já já ele vai falar que ele Eu sou vascão. tu é discípulo de Valdir Bigode, Isso aí. discípulo de Pimentel, Isso aí. discípulo de Bismarck, Isso aí. de Ayup. Giovani. Ayup já não peguei, mas Giovani. Giovanni faleceu, inclusive, esses dias agora, né? Faleceu agora, na época da lista da convocação Isso. para a Copa. Então vamos, já que a gente entrou num termo futebol aqui, por que tu virou vascaíno? Eu virei vascaíno, eu era da 4ª série, um professor chamado Glauco, cara. Eu era Flamengo até então. Em 1900 Casaca a gente chama aqui. Eu Lá vi- casaca também? virou casaca. Em 1989, Título do Vasco, né? hã? Foi título Vasco? Título do 89? Vasco. Vasco tricampeão estadual, se não me engano, se não me falha a memória. Eu tinha 10 anos, cara. E eu era 4ª série, 1989 ou 88, se eu não me engano. Eu sou de 79. Eu lembro que eu era 4ª série primária, antigamente chamava primário, ginásio, chamava assim. E aí o Vasco foi campeão estadual, o professor levou um pôster para a sala de aula, e ele botou o pôster assim na lateral da sala. E ele só falava do Vasco, cara, só falava do Vasco. Meu pai era vascaíno, o meu pai era tão vascaíno que, por exemplo, eu sou vascaíno também. Se a gente tivesse assistindo um jogo junto, o Vasco perdesse, eu podia zoar ele que ele ficava com raiva, de tão vascaíno que ele era, entende? Certíssimo, seu pai. E esse professor, ele de tanto falar do Vasco, naquele dia ali eu cheguei em casa e falei pro meu pai: "Pai, hoje a partir de hoje eu sou vascaíno". Aí meu pai: "Pô, até que
Até que enfim, né? Enfim, né? Tá vendo? Você que Aí ele reclama. agradecer o professor lá na escola. simplesmente. Você, pai que reclama da doutrinação nas escolas. Funcionou. Doutrinou a Doutrinou. ser Vasco. Entendeu? Acho Então não que sim. reclame de nós, professores, doutrinando. Agora sim, a gente fala muito, aqui a gente tem uma visão do futebol do Rio, né? E é uma visão muito boa, porque não é a visão do futebol do Rio da Zona Sul. Para quem não sabe que o Rio da Zona Sul é o Rio da Carolina Dickmann e do Bruno de Luca, que não abandonam os colegas quando estão atravessando a rua, né? Então é um rio, aquele rio das novelas do Manuel Carlos, que é um rio horroroso. Eu prefiro a periferia, eu prefiro a cultura genuína, enfim. Mas assim, Fábio, o que tu dirias de diferença de torcidas? Como um cara que cresceu em Madureira, vamos lá. Eu vou te pedir para tu me dar um adjetivo para a torcida de cada time. Por No exemplo, Rio de Janeiro? Botafogo, idoso, Fluminense, metido, enfim. Tá? Vamos lá. Torcida do Botafogo. Cara, a torcida do Botafogo hoje é difícil nascer um moleque Botafogo no Rio de Janeiro. Já tá endividado. É. Eu acho que é difícil nascer um moleque, sabe assim, Botafogo no Rio de Janeiro hoje. Sinceramente. Eu não acompanho muito futebol hoje. Eu acompanhei futebol até 2015, 2016 ali, eu parei de acompanhar. Mas hoje eu acho difícil. É uma torcida, não acho que é uma torcida muito grande. Não acho que é uma torcida muito grande. Eu acho que é menor E- do Rio, né? Dos grandes. Eu acho que é Hã? a menor da cidade do Rio. Eu acho que é, eu acho que é. E ele chama até o clássico vovô, né? Quando é Botafogo e Fluminense. E eu digo mais. O Botafogo é a tuna carioca. É, Eu acho. claro. E a torcida do Botafogo é uma torcida realmente a turma mais antiga, né? Cara, uma É a curiosidade do tona Rio de Janeiro. carioca. Uma curiosidade do Rio de Janeiro, tem muito carioca. Tem 2 times lá que a turma não fala muito, mas tem muito carioca das antigas que se você procurar, você vai achar. América, você vai achar muito carioca América América é muito lá. a identidade tijucana, né? É. E o tijucano, cara, ele é um povo separado. É o cara que fala: "Meu, eu sou tijucano". E não tem outro bairro que o cara fala Eu isso. quero conversar sobre o tijucano já já. Qual é o outro time? O Bangu. O cara que é raiz de Bangu, lá a gente fala muito o termo cria, né? Acho que vocês já ouviram isso aqui. Que é quando o cara nasce e mora no bairro desde sempre. Então o cara fala: "Não, eu sou cria de Bangu". Eu queria da Doca. Então, o cara que é cria de Bangu e hoje tá lá na casa, assim, 60, 70 anos, muito provavelmente esse cara é banguense. Ele até torce, assim, para um Flamengo, para um Vasco, para um Fluminense ou para um Botafogo por gosto, mas se você se botar pra jogar contra o Bangu, tá arriscado ele fala: Moça "Não". Bonita, o É, estádio mais quente do Brasil, dizem, né? é. Flamenguista. O que você diria de um flamenguista como vascaíno? Cara, o flamenguista, eu sou um torcedor um pouco diferenciado. Eu sou torcedor assim, ó. Se for jogar Vasco e Flamengo, eu sou Vasco, obviamente. Mas se for jogar Flamengo e Palmeiras, eu sou Flamengo. Você tá errado, então. Eu não Porque sou Vasco e Palmeiras são amigos. Vascaínos do Rio vão ficar chateados contigo. Não, vão, eu falo isso, mas eu falo isso abertamente. Sim, Porque eu penso assim, na minha cabeça, eu penso assim, eu sou Vasco. Mas se for jogar um time do Rio contra um time de fora, eu vou torcer pro time do Rio. Flamengo e Remo. Flamengo e Remo, eu vou torcer pro Flamengo, pô. Porque o Flamengo é o time do. O Acabou a Flamengo é o time do Rio. Acabou a Aí entrevista. eu fiquei Forte, triste agora. acabou, forte. Acabou. Acabou. Isso não é paraense carioca. Triste, não. É só carioca. Eu fiquei triste agora. Eu vou torcer porque é o time do meu estado. Por exemplo, se for jogar assim, São Paulo e Real Madrid, eu vou torcer pro São Paulo, que é um time brasileiro. Se for jogar Remo e Barcelona, eu vou torcer pro Remo. Eu vou acordar, porque isso nunca vai acontecer. Eu acho difícil. Porque, não, tô só dando uma hipótese. Mas assim, Fábio, o que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente aqui no Norte, a gente tem muita percepção de que a torcida do Flamengo ela é absolutamente gigante em relação ao Brasil todo, mas quando a gente conversa muito com gente do Rio, cidade do Rio, região metropolitana, a gente percebe que na capital existe, eu não vou dizer um certo equilíbrio, mas a torcida do Vasco ela é muito grande. Não, a né? torcida do Vasco é muito grande, mas mesmo na capital, a torcida do Flamengo é absolutamente maior. É absolutamente maior. A torcida do Flamengo, não, eu acho, assim, vou tentar ser imparcial. Sim. Vou tirar o clubismo. Eu acho que a torcida do Flamengo, além de ser maior, É mais chata. ela é mais fiel, Chata. entende? A torcida do Flamengo é mais fiel. Ela é.
Assim, se tem um time que não pode reclamar de apoio, é o time do Flamengo. Porque onde os caras estão, eles estão, independente de onde seja, sabe. Então é uma torcida mais fiel ao clube. Eles são terríveis, cara, a verdade é essa. Eles são terríveis. E pra completar, é o time de maior número de títulos lá, né. Então aí eles ainda são marrento, que a gente fala. É, marrento. Mala, chato. É. E Fluminense? E Fluminense? O Fluminense é uma torcida educada. É uma torcida educada. Cara, o Fábio, ele é um lorde. Ele é um lorde. É sério, Porque eu teria pelo menos 5 adjetivos. E desses 5, 3 não podiam ser publicados sobre a torcida do Fluminense. Não, pô. Educado tá entre o 19º e o 20º. Não, a torcida do Fluminense, ela é chamada de pó de arroz. É, pó de arroz. Então, a torcida do Fluminense é avisada, educada, Diz entende? que falam que é torcida de advogados. Você não vai ver um Rio de Janeiro devastado. Uma coisa que eu acho absolutamente improvável no Rio de Janeiro de acontecer é a proximidade que tem aqui da Curuzu e do Baenão. Por exemplo, se isso fosse no Rio de Janeiro, se fosse Vasco e Flamengo, os 2 estádios lá, quando tivesse jogo no estádio do Flamengo, amanhã ia ter que reformar o estádio do Vasco. Se fosse um jogo no estádio do Vasco, amanhã ia ter que reformar o estádio do Flamengo. Porque antes do cara ir pro estádio, o cara ia quebrar o estádio do Mas se você adversário. deixar o estádio esculhambado, não vai ter como quebrar. Por isso que a gente não quebra. Entendeu? Eu estou. Brincadeira da parte. A minha imagem está dissolvendo que nem Sonrisal em água quente. Mas enfim, Fábio, falamos sobre futebol, falamos sobre música, falamos sobre muitas coisas. Agora sim, vamos falar sobre estereótipo. Quando você fala que é carioca, Fábio, carioca, samba, futebol. Já vi que tu é futebol até 2015, acho que desde que o Diego Souza perdeu aquele gol contra o Corinthians, tu parou de torcer pro Vasco. E tu não é do samba. Não. Cara, eu curtia muito samba na minha adolescência, e o meu sonho era ser puxador de escola de samba. Eu já fui Olha aí. no Marquinhos. Assim, agora vamos lá. Todo carioca também tem esse papo de torcer para um time, para uma escola. Sim. Qual é a tua? Não, hoje eu não torço mais, mas quando eu torcia pro Salgueiro. Você deu sorte, porque em 94 o Salgueiro ganhou. Não peguei o Ita no Norte. 93. 93, não peguei o Ita no Norte. É, Com um tema que até hoje é canto de torcida. é. Explode coração A na torcida maior do Vasco. felicidade. É lindo meu leão, Aqui é o Leão. É. Aqui é o Leão. Aqui é o Leão. contagiando e sacudindo essa. Lá a torcida do Vasco canta essa música. Eu era salgueirense. Quando eu torcia. E existe essa. Eu acho que existe conexão time de futebol, escola de samba, né? O flamenguista é mangueirense. Mangueira. O Fluminense é o quê? Eu não gosto de samba, que ele é elitizado. É, cara. O Botafoguense é o quê? Deixa eu falar que é a primeira escola de samba, que é só velho que torce. Não, o Botafogo, se for pra torcer, vai torcer pra uma escola bem antiga, né? Tela. Isso. Que é uma Vila das escolas Isabel. isso, que é uma das escolas mais antigas. E o Vascaíno é salgueirense, né? Salgueirense. É interessante isso, né? Salgueirense. Impressionante como essas Não é uma cultura muito enraizada, mas vira quase uma tendência. É do mesmo jeito que Identificação. a mocidade com Bangu, né? Que é o Castor de Andrade ali, aquela turma toda, né? Isso. Mas Bangu, lá, Padre Miguel. lá no caso do Castor de Andrade era uma questão umbilical mesmo, porque estava gerindo mesmo, tanto a escola quanto o time de futebol, né? Aqui no Pará a gente teve uma experiência interessante, não sei se tu sabes, a gente teve aqui no Pará um período em que o Carnaval de Belém ele foi considerado um dos melhores do Brasil. Existe uma polêmica que diz que chegou a ser o terceiro. Terceiro Tem melhor gente do que fala que Brasil. esse aqui não. Onde? Na doca. Na doca. Respeite a minha doca. Aí o que foi no terceiro. E aqui a gente tinha uma rivalidade também de escola de samba nessa época. Era o Rancho, né? E também o Arco-Íris, Que né? pegava a fantasia da Beija-Flor pra desfilar no Que seguinte. pegava a fantasia. Exatamente, isso acontecia muito, essa troca. É mesmo? Essa troca de você pegar, né, a fantasia das escolas de samba, ou material, né, enfim, o que sobrava para, enfim, fazer e trazer para Belém e fazer o desfile no ano seguinte. Ou às vezes, quando acontecia, em alguns casos, no mesmo ano. Tinha aquela rivalidade, né, do Miguel Pinho com Miguel Pinho foi presidente do Paysandu, Miguel inclusive, Pinho né? foi presidente do Paysandu, né? Com foi senador, fugiu o nome dele agora? O Mário Couto, que era do que Arco-Íris. mandava o arco-íris, exatamente. E eram desfiles assim que se você vê na internet, fantásticos, porque eles investiam Mas olha, pra mim, Belém tem a escola de samba com o melhor nome de todas.
Quem são eles? Quem são eles? Esse é o nome da escola de samba? Esse é o Tu ouve nome aquela da batucada, escola quem de são samba. eles? Maravilhoso esse Quem nome. são eles? Quem são eles? Eu acho um negócio assim, poético, sabe? Assim, poético também é o rancho não posso me amofinar. Acho que eu não posso. Esse, Existe. sabe o que é? Tu sabe o que é amofinar? Sabe o que é Mofino. mufino? Sei. Mas existe essa expressão no Rio? Não. Vim aprender aqui. Mufino. E olha só, não posso me amofinar, né? Também. Mofino é o cara que tá meio muado, Macabúzio. capenga, né? Macabúzio. O cara que tá macabúzio. Borocochô. Soturno, borocochô. Coxô. O mufino. Boa lembrança. Fábio, vamos agora falar do teu trabalho nas redes sociais. Aham. Qual é o teu Instagram? O Carioca Paraense. Carioca parece. Já segue lá, se tu não segue, vai lá, tá no Instagram, no TikTok. TikTok. Como é que surgiu essa ideia, cara? Alguém te falou, tu teve a ideia, como é que Não. foi? A ideia surgiu porque a gente eu queria morar aqui em Belém, né? Porque eu vi a relação da minha esposa com os parentes dela. Como eu não tenho muitos parentes no Rio de Janeiro, então eu decidi. A gente estava aqui de férias, aqui em Belém. E aí eu conversando com ela, falei pra ela: "Tu quer morar aqui?" Ela falou: "Nem brinca com isso." Eu falei: "Não, tu quer morar aqui?" Porque ela é daqui, ela é de Coraci. Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse tópico sensível. Porque Domingo Festival em Coraci. o que as mulheres paraenses fazem com os homens? Já, continua a sua história. Aí ela falou: "Nem brinca com isso." Eu falei: "Não, tu quer morar aqui?" Ela falou: "Quero." Então nós vamos fazer o seguinte, porque eu sou muito assim, a minha personalidade é muito assim, se é pra fazer, tem que estar pronta amanhã. Vamos começar agora e tem que estar pronta amanhã já pra apresentar, se for pra fazer. Se não for pra fazer, ela larga de mão. E aí eu falei pra ela: "Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o Rio de Janeiro e nós vamos vender tudo, inclusive a casa. E nós vamos morar aqui, beleza?" E o que uma mulher paraense não faz com o homem? Coraciense. Não, eu vou falar um negócio pra vocês, porque eu sou casado com uma jurunense. A sua esposa, ela é Abaetetubense. abaetetubense. Existe um termo que a gente utilizaria. Você ficou encegueirado. Você Encegueirado. ficou Conhece, encegueirado, pelo amor de Deus. Conheço. Cegueirado. Conheço. Você conheceu sua esposa como? Conta pra gente. Foi em 2011, cara, quando eu voltei eu vim aqui pra trabalhar em 2010. Trabalhar com o quê? Eu era professor de informática numa escola ali no São Brás, na Magalhães Barata, perto do Filoiola. Eu era professor de informática. Do lado ali tem eu não sei se é casa do governador, nunca sei o nome Sim, daquilo Parque da ali. Residência. Parque da Residência. Era do lado ali a escola. Então eu fui trabalhar ali em 2010, 2011 eu voltei para o Rio. E aí no final de 2011, em agosto, eu voltei para cá. Voltei para cá definitivo para trabalhar lá nessa escola. Em novembro, a minha esposa começou a trabalhar lá como professora de inglês. E aí a gente virou amigo e tal. Em 2012 a gente começou a namorar. Só que Ela vai te ensinar o verbo to be, né? E aí em 2012 ela foi morar. Dá músicas em inglês pra ele. É. I love, I want you, I need you. Na verdade era eu que Oh, tocava. girl, how I believe. Então ele tocava e ela cantava. Na verdade toca era a tua eu mãe que dele. tocava. Eu que tocava naquela Modern World Do Moreno, que é do Extreme. Será? Essa aí mesmo. E eu tocava essa. E tocava também. Bicho, essa música com sotaque carioca. Deve ser. Meu irmão, eu casava Imagina. contigo. Por isso que ela casou. a linha aí. Dá uma Foi palhinha por isso aí. que ela casou. Meu irmão, Será? I love you. Porra, meu irmão, é jogo pesado. E eu cantava, sabe, Júnior, que chamava Eu me rendo, não dá pra te esquecer, sei que estou te Ele cantou uma do lado B. Se fosse o Rafael, ele ia cantar funk. Mano, as quebrada, mano. Rap. Ia ser Rap, perdão, rap. Sim, e aí? Aí ela foi morar em Parauapebas, uma Porra, ela te oportunidade de escondeu de trabalho. mim, irmão. Então, aí eu larguei tudo aqui e fui pra lá. A gente morou junto em Parauapebas, 2013 até 2015, voltamos pra cá, pra Belém. Aí em 2016 a gente decidiu morar no Rio de Janeiro. E aí fomos pra lá. Madureira. Não, fomos morar lá pra Campo Grande, lá pra onde eu morava. Sim. Madureira, eu nasci e fui morar no Engenho da Rainha, né? Nasci em Madureira, fui morar no Engenho da Rainha, que é pertinho Zona Norte. Mas aí saiu a famosa casa na Coab. Rio de Janeiro também tem isso, saiu a casa na Coab, só que lá em Cosmos. Então os meus pais foram pra lá e aí região Campo Grande, Cosmos, Paciência, região da Zona Oeste ali, em amplo crescimento igual a Cidade de Deus, você falou, né? E aí fui morar ali. Então a minha infância foi toda ali em Campo Grande. Ali foi a minha infância mesmo. Madureira é o meu berço, eu nasci ali.
Aí a gente foi morar pra lá, pra região de Campo Grande, que era a região que eu estava acostumado a morar e tal. Moramos 2016 até 2026. Que aí chegou a história de a gente veio pra cá em fevereiro e eu falei pra ela: "Quer morar aqui e tal?" Ela falou: "Quero". Aí a gente veio pra cá em fevereiro desse ano, ficamos aqui do dia 10 até o dia 28 e viajamos para o Rio de Janeiro. Lá a gente vendeu tudo e voltamos em abril Ou seja, o homem tá aqui desde abril de 26. Meu Deus do céu. Ou seja, um cara, um neófito na nossa cidade. E olha que é interessante porque, ele teve essa experiência de viver com ela 10 anos, né, É. no Rio, e aí eu aproveito para te perguntar, né, e escutar esses termos lá que tu traz pra cá, que ela falava provavelmente: "Tua filha nasceu, tua filha fala?" Não, Olivia não tem muito sotaque paraense não, vai pegar agora, porque a Brenda, eu costumo brincar com ela que lá em casa ela é a letrada e eu sou o analfa, né, porque a Brenda é da letra, né, cara, ela escrevia poema, ela escrevia poesia. Quem cantou ela com inglês foi você. É, entendeu? É, por aí. Porra, aí não dá, irmão. E Um homem ela desse, eu tô pensando até agora, eu tô até arrepiado com isso. fala gíria, mas ela não fala muita. E ela não Sim. tem muito sotaque. Eu até brincava com ela isso no início, falava: "Cara, tu é daqui, mas tu não tem muito sotaque daqui". Então lá, acabou que ela acabou pegando a gíria de lá, né. Então hoje ela fala misturada, ela fala: "Qual é, abraço?" Ela fala assim já, entendeu. Porque lá é muito forte isso, né, cara. E lá, eu que falava muito égua. Então a turma acabou acostumando a ouvir eu falar égua lá. Isso que foi. Agora tem um caso engraçado, lá o carioca ele é muito escandaloso, mas é assim, um absurdo de escandaloso, entendeu? Por exemplo, se a gente tá conversando aqui, chega um carioca ali, tem que parar o programa, porque eles não conseguem conversar baixo ali. E a gente estava no trem, eu e ela, né, e aí entrou um vendedor. Eu não sei se vocês já foram no Rio? Já foi lá? Sim, Andou de trem lá? sim. Andou de trem lá? Eu fui Da da vez que você da es da estação lá é central? da central para o Engenho de Dentro, né. Engenho de Dentro, lá não tem o Engenhão. Sim, Então tu viu os camelô no trem. sim. Pô, entrou um cara, ele pulou dentro do trem, assim, quando o trem abriu a porta, ele pulou dentro do trem e gritou isso aqui: "Eu não aguento mais!". Aí quando ele falou isso, ela deu um berro, a minha esposa, deu um berro e se encolheu. Eu falei: "O que foi, pô? É só um camelô, pô". Aí ele falou: "Toda hora vende, cerveja é 2, cerveja é 2", e saiu vendendo. Ele estava fazendo um anúncio do produto dele, só que o carioca, se ele não gritar, ninguém vai ouvir, né, porque todo mundo grita. Se você não gritar, não vai chamar atenção. Inclusive, eu acho que isso é herança portuguesa. Ela tomou Barulhento. Ela tomou um susto gigante, gigante, se apavorou, porque ela me perguntou assim, a gente estava dentro do trem, e ela viu marca de tiro na janela. Isso é muito comum lá, né, o trem é castigado de tiro. Aí ela perguntou assim: "Mô, onde que o trem passa que é cravejado assim de tiro?" Eu falei pra "Não, não precisa se preocupar, que quando tá tendo confronto, das 2 uma, ou o trem tá no meio, por isso ele tomou o tiro, ou então não vai passar. Então é muito provável que a gente não vá passar, se estiver tendo confronto". Então a gente tá no meio. É, mas eu falei pra ela: "Mas pode ficar tranquilo que o trem é blindado, o trem é blindado, né". Eu falei pra ela: "Pode ficar tranquilo que o trem é blindado", mas eu acho que quando eu falei isso, ela pensou: "Cara, é óbvio que a gente vai tomar um tiro no trem, é óbvio, porque se o trem tá marcado de tiro", e ele, né, ele falou que normalmente tem confronto aqui nas comunidades que a gente passa no meio, aí ela ficou com isso na cabeça. Quando entrou o camelô que grita, aí ela tomou um susto, deu um berrão. Bem, gente, vocês estão vendo a história de amor de uma paraense e um carioca. Morando valendo mesmo aqui desde a gente tá em maio, 3 Ah, é, meses, 3 meses, 3 meses. 3 meses. E assim, o que que tu mais gosta e o que que tu menos gosta de morar em Belém? Cara, o que eu mais gosto, eu sou suspeito de falar Tá disso. morando onde aqui? Que bairro? Eu moro ali no Coqueiro, O quê? Ananindeua, perto da Mário Covas ali. A gente conseguiu um apartamento bacaninha ali, estamos morando lá. Eu sou muito suspeito de falar aqui de Belém, porque eu me apaixonei quando eu cheguei aqui em 2011, cara. Foi brabo assim, sabe, quando eu cheguei aqui. Eu me lembro em fevereiro desse ano, a gente, claro, acabou as férias, tem que ir embora, né. E aí eu falei, eu sou fotógrafo, e eu falei pra ela: "Amor, vou tirar umas fotos ali no Forte do Presépio, ver o peso". Sempre que eu vim aqui eu gostava de tirar foto ali. Sair sozinho, tirar foto, eu gosto. E aí eu me lembro de estar ali passando naquela feira ali do Ver o Peso, eu estava chegando na estação das docas, tirando foto, e eu sabia que dali eu ia pegar um carro de aplicativo, ia para casa, no dia seguinte ia pegar o avião e ir embora, eu sabia disso. Então ali eu parei e comecei a chorar.
Eu parei ali e comecei a chorar de saudade, porque eu não sabia se eu ia voltar. Eu queria, lembra que eu falei contigo? Sim. Eu queria voltar, por isso eu criei o perfil, comecei a postar vídeo e tal. Mas eu não tinha certeza. Certeza que eu ia voltar eu só tenho hoje, que eu tô aqui, pô, entende? Então ali eu comecei a chorar. Se você me perguntar assim: "O que mais você gosta aqui?", o que eu mais gosto aqui em Belém é o paraense. É o que eu mais gosto aqui. Eu gosto de sair na rua e falar assim pro cara: "Como é que tu chama, bicho?". "Ah, eu chamo, sei lá, Marcelo, Ronaldo, Rafael, Louro", e bater E papo. Fábio, existe alguma diferença em relação ao tratamento do paraense pro carioca? Existe, Qual é a principal que tu diz? existe. O carioca, ele é eu acho que o paraense é mais honesto. Carioca tem muita dificuldade de falar não. E eu enfrento dificuldade com isso, porque eu falo não fácil. Se eu não quiser, eu vou dizer não e tá tudo bem. Mas o carioca tem muita dificuldade de falar não. Vocês já escutaram isso aqui, ó? Não, o carioca fala bora marcar e nunca marca. Eu faço isso direto, velho. Já escutou isso? Sim. Isso é uma característica do carioca. O cara fala assim: "Pô, bicho, vamos fazer um churrasco?". O cara fala assim: "Ah, bora marcar, a gente vai se falando aí, Vai bora marcar falando, e é tal, não ótimo sei o que e isso. tal, não sei o quê". Só que na verdade isso não rola. E na verdade não vai rolar. Vai rolar. O cara não quer dizer: "Não, bicho, não quero marcar um churrasco contigo e tal, não sei o que, pá". Mas ele fala assim: "Não, bora marcar, não sei o que, a gente vai se falando e tal", mas na verdade não rola. O paraense eu acho ele mais honesto. É um cara que vai falar mais na lata, assim, o que ele tá sentindo. Eu, pelo menos, percebo isso nas pessoas que eu convivo, entende? Eu parto do princípio, é muito curioso isso, né, Rafa? Porque, por exemplo, na cultura japonesa, pega muito mal tu dizer: "Não, vamos", e não ir. E aqui no Brasil é meio que o oposto, porque se o Rafael me chama pra alguma coisa, pra mim é muita falta de educação. "Não, não vai rolar". É, né? Então eu não quero decepcioná-lo, mas também não quero ir. É, parece muito agressivo, né? É, Agora a diferença do carioca é assim, ó, o carioca ele é muito assim, ó, se eu levar o Rafael lá e disser assim, ó: "Esse maluco aqui é meu parceiro. Se você for o meu amigo carioca, automaticamente o Rafael é teu parceiro". Eu não sei se isso acontece aqui, porque eu ainda não experimentei, mas eu tô falando uma característica lá, entendeu? hum, Por exemplo, eu tenho um parceirão lá, o Babi, aliás, Babi, um abração. Babi, eu não sei Um quem é. abraço, Babi. O Se Babi é meu você é parceiro parceirão. dele, você é nosso Você é o parceiro nosso agora. parceiro É isso, também. é isso aí, entende? Outro parceirão que eu até quero mandar um abraço também, o Davi, é o meu amigão lá. Davi, se estiver assistindo um dia, um abraço. Mas, cara, se eu chegar com o Rafael lá e falar assim: "Davi, Rafael é meu parceirão", pela confiança que o Davi tem em mim, ele transfere para o Rafael. E tu passa a ser amigo dele na hora. Sabe assim? Ele vai falar: "Pô, qual é, Rafael? Beleza? Senta aí, parceiro. Ó, tá em casa, não sei o quê, quer uma água, não sei o que lá". Já vira amigo dele. Eu não sei como isso é aqui, porque eu ainda não experimentei. Mas essa é uma característica do carioca lá. Outra coisa que eu ia te perguntar, falamos do que tu mais gosta, né? E assim, é interessante essa aqui, eu vou mandar até pro meu amigo Rafa essa pergunta. Belém é uma cidade, eu acho, Fábio, que ela é muito ama ou odeia. Belém é uma cidade que ela é uma mulher sem maquiagem, acordando 6 da manhã com raiva. Ou você olha e diz: "Cara, que mulher bonita, eu amo essa mulher", ou você diz: "Deus me livre, eu não quero ficar do lado dessa mulher". Belém é uma cidade, eu não sei se você tem essa percepção, Rafael. E eu pergunto pro Rafael, porque o Rafael, além de ser um cara que, pô, doutorando em história, já é doutor, doutorando, Já qualifiquei, estou fazendo os ajustes para arrematar. doutor em história. E é um cara que conhece a cidade, gosta da cidade. Mas a Belém tem muito isso, né, cara? Ou você bate o olho e diz: "Cara, essa cidade ela é verdadeira, ela é genuína, ela é desse jeito". Ou você diz: "Não, essa cidade ela é feia, eu não gosto e ABC". Não é isso, Rafa? Belém tem disso, né, tem disso. Na verdade, o belenense tem disso também. Eu estava conversando, começou essa leva de muita gente viajar para outros estados para trabalhar, né, e estava acontecendo uma seguinte situação: um conhecido meu disse que foi morar em Santa Catarina, ele tinha uma característica, ele odiava a brega, ele odiava a brega, odiava o gênero, não gostava, dizia que isso era música horrível e pá. E agora ele voltou para passar férias aqui, a gente estava conversando, tomando uma água um dia desse, e ele disse assim: "Pô, um cara lá que é de Santa Catarina", ele é de lá, ele disse: "Cara, eu odeio essas músicas de vocês, cara, vocês só gostam de brega", e ele teve que defender, porra. Ele falou: "Cara, na hora eu me vi defendendo o brega". A gente tem muito disso. A gente sabe dos problemas da nossa cidade, das nossas contradições,
A gente sabe das nossas dificuldades, mas, cara, o paraense, o belenense, para ser mais específico, ele é um cara que ele é apaixonado pela cidade dele. Apesar de todas as dificuldades, ele enxerga em Belém um lugar que é seu. Agora, o grande problema, Louro, e aí já é uma visão minha, é uma questão bem específica, é que Belém, ela dá muito a costa para a população que ela tem, né? Belém, a cidade, principalmente a gente quando vê, né, o trânsito de gente que vem da periferia, né? E aí eu tô falando porque eu nasci, por exemplo, a gente falou agora há pouco, né, eu fui morar no Panorama, eu fui morar na Cidade Nova em 94, mas antes eu morava no Panorama e antes no Telégrafo, pô. Então assim, eu cresci a minha primeira infância no Barreiro, e Barreiro ali já é próximo da Doca. E a gente via, por exemplo, quando o desfile terminava do carnaval da década de 90, 80, onde é que jogavam os entulhos do carro de lixo dos restos de fantasia? Nas nossas casas, na frente das nossas casas. E ali, pra gente aquilo era bacana, porque a gente pegava aquele resto de fantasia, né, e brincava com aquilo. A gente não conseguia perceber o quanto era excludente viver ali próximo nos arredores da Doca, né, a gente não conseguia perceber isso daí. A gente viu uma exclusão. Então assim, Belém é uma cidade que ela tem as suas contradições, as suas agruras, mas ao mesmo tempo eu penso que o povo de Belém, cara, ele é um cara muito apaixonado pela sua cultura, pela história de Belém. Mesmo que ele diga, vou dar um exemplo desse amigo, mesmo que ele diga: "Cara, eu odeio brega", mas quando eu vi o cara falando mal de brega, pô, eu tive que defender, O catarinense tá errado. porque eu venho defender, porque, cara, é Não minha. existe universo de um catarinense seja certo. Não existe. Primeiro que Paraná, vamos voltar à nossa programação normal. Eh, Nada contra o pessoal do Sul, mudei de ideia repentinamente. Mas assim, é interessante falar isso, porque aqui, Fábio, eu acho que o paraense ele é muito apegado a 2 coisas: comida e música. Comida e música. Comida e música. Pode falar mal do que tu quiser. Não fala mal da minha comida, não fala mal da minha música. Do açaí, então. Fábio, no Rio, a tua comida favorita? Então, eu estava conversando com o Rafael isso, foi uma briga que eu comprei lá, porque eu, assim, apesar de carioca, e essa é uma característica que eu vejo diferente daqui, vou responder essa pergunta em etapas, né. A minha comida preferida, essa é a pergunta, né. Mas no Rio, uma diferença grande que eu vejo com quem é daqui é o carioca ele não é regionalista. Aliás, quem mora no sudeste não é regionalista. Eu vejo o cara que mora aqui fala: "Eu sou nortista". Eu vejo o cara que mora no Ceará, ali em Pernambuco, fala: "Eu sou nordestino". O baiano eu não vejo muito falar não. Mas o cara ali, né, do Sergipe ali pra cima, o cara fala, É porque nós somos periferia, vocês sempre foram centro, Essa é uma relação de entendeu? centro-periferia histórica. Porque a nossa música é regional, a de vocês é brasileira, É. né. entendeu? Então o cara lá no Rio, o cara não tem muito regionalismo não, não tem. E ele não tem muita ligação com o estado. Rola também essa questão de só eu que posso falar mal daqui? Rola, entende? Então se um cara de fora entrar lá e falar que o Rio é escroto, o carioca vai pilhar, entendeu? Porque tipo assim: "Não, só eu que posso Tá falar entrando mal". na minha casa, É, todo pô, mundo na minha casa. "Tá maluco? Tu é daqui tu", entendeu? Vai rolar isso daí. Mas a realidade é que o carioca não é tão apaixonado pela sua própria terra como o paraense eu percebo que é. Bem interessante, porque eu tinha uma percepção contrária, Fábio. Não, não, não é Eu não. também tinha uma percepção Não, Eu contrária. sempre muita achei, mas mesmo o carioca da zona sul, ele compra uhum. aquele cidade maravilhosa. Cara, vamos lá, carioca da zona sul, eu não sei se ele vive a realidade do Rio de Janeiro. Porque eu acho que para você viver a realidade do Rio de Janeiro, você tem que conhecer o estado na sua totalidade. Concorda comigo? Ou pelo menos a cidade do Rio de Janeiro na totalidade, Tô porque a é, cidade é bem diversa, né. eu falei do estado, eu falei até equivocado. É a cidade ali, a capital. Mas conhecer pelo menos Região metropolitana. é, mas o cara não conhece da Urca até a Pedra de Guaratiba, beleza. Mas tem cara que não sabe nem que a Pedra de Guaratiba existe. Aí esse cara, eu não acho que ele tem propriedade para falar assim: "O Rio de Janeiro". Não tem, pô. Porque pra você falar o Rio de Janeiro, tirando a Baixada, que a Baixada como aqui pra aqui pra essa região é como se fosse Ananindeua, Marituba, ali Nilópolis, Vilar dos Teles, Nova Querem. Iguaçu, Xerém não é Baixada Fluminense, é região serrana. Mas é cidade do interior, não é mais a capital, entende? Duque de Caxias já não é mais.
Então o cara que é de Duque de Caxias, ele é Caxias, meu amor, entende? Ele gosta do Rio e tal, mas ele é Caxias, é outra parada. Mas o cara que fala do Rio de Janeiro com propriedade, eu acho que ele precisa conhecer pelo menos qual é a aparência da Urca até a Pedra de Guaratiba. E eu tô falando dos 2 bairros extremos da cidade. Não é do Entendeu? Leme ao Pontal, por favor. É. Do Leme ao Pontal, da música do Tim Maia, essa é a parte glamurosa, pô, é a parte praiana, realmente, do Leme, assim, ele até fala na música, né, sem contar com, Flamengo bota. O que você ia falar do calabouço? Flamengo, Botafogo, Calabouço, Flamengo, Urca, Botafogo, Praia Praia Vermelha. Vermelha, que é a parte depois do túnel ali da Avenida Santa Isabel. Uhum. Da Princesa Isabel ali, né, tem o túnel e tal, aí Tal de Paranapanema. mas do Leme ao Pontal é a parte praiana, ali é lindo, maravilhoso. Mas o cara que mora, por exemplo, o cara que mora ali, não vou nem falar no Leblonzão não, mas o cara que mora no Largo do Machado, que é um bairro mais próximo do centro ali, o cara que mora ali, meu, se eu chegar pra ele assim: "Meu, tu sabe onde é Paciência? Tu sabe onde é Realengo? Tu sabe onde é Pedra de Guaratiba, sabe onde é? Sabe onde é Pedra de Guaratiba? Praia da Brisa, tu já ouviu?" O cara fala assim: "Cara, esses bairros eu nunca nem ouvi falar". Bicho, então tu não tem uma visão total da cidade. Não dá, então o carioca, alguns vão ser apaixonados pelo Rio, mas eu acho que o cara que é apaixonado pelo Rio, que defende com unhas e dentes, é o cara que tem uma visão um pouco mais tranquila de tudo que acontece na sociedade ali na cidade, pô. É o cara que acorda de manhã e ele pode caminhar ali na orla, ele pode fazer, eu não estou dizendo que isso está errado, certo? Mas é o cara que pode acordar, que pode correr ali na praia, que pode correr ali no aterro, que faz uma atividade física, que trabalha no centro, trabalha perto, Bruno de Luca, que às vezes o cara se desloca num VLT, Carolina Dickmann. Sim. que às vezes o cara se desloca ali num metrô, porque o cara que se desloca no metrô, dependendo do fluxo, ele anda no metrô vazio. Porque o cara que acorda em Copacabana e trabalha no centro, ele anda no metrô cheio. Fábio, é o cara que não vive a realidade, a gente tem que ser sincero. É isso que eu tô falando. É que nem um cara que mora na doca, vai andando pra tudo quanto é lugar e acha que não pode vir num podcast falar o que ele pensa sobre a realidade. Por exemplo, todos os caras que eu falei assim: "Pô, cara, em abril eu tô indo morar em Belém". "Que isso, mané, tu vai embora?" Porque assim como foi rápido pra minha esposa, foi rápido pra todo mundo que eu cheguei no Rio de Janeiro e avisei, né. Porque quando a gente colocou o pé lá no início de março, eu falei: "Ó, mês que vem tô saindo fora, metendo o pé". "Que isso, mané, um mês tu vai vender tudo?" Vou vender tudo, vou sair fora". "Que isso, mané, tu vai morar onde?" "Não, não, vou morar em Belém, pô". "Mas por que que tu vai morar lá? Lá é melhor?" Paraíba, Belém, na Paraíba. Isso. "Pô, tu vai morar lá porque lá é melhor?" Aí eu respondi: "É bom, pra mim é. Você tem que ver a realidade da tua família". Mas pra todos que eu disse, sem exceção, disseram assim pra mim, ó: "Cara, se tiver bom lá, tu me avisa, que aqui não tá dando mais não, mano". Todos, sem exceção. Aí eu pergunto: esse cara é apaixonado pela raiz dele lá? Interessante isso. A tua fala é muito interessante, brincadeiras à parte, porque aqui no norte a gente tem uma visão um pouquinho equivocada. Porque assim, talvez, Fábio, que a visão que tenha sido passada pra gente é do carioca da gema, É, né? Das Carolina Dickmann da vida, da vida. ali da Zona Sul, da Helena e tal, não sei o quê. É. E aquela galera que não é a realidade. Não, e funciona. Essa galera existe, tá lá. Só que eles não vivem Eles não a aquilo não define o que é a totalidade da cidade. isso aí. E não são nem 5% da cidade. Exatamente. É o que eu falo, o cara sai daqui, por exemplo, o cara sai daqui para visitar lá, em 2013, 2012, eu tive um amigo que ia sair daqui, ia no Rock in Rio. "Pô, vou no Rock in Rio, bicho", chegou no trabalho aqui, show empolgadão: "Pô, vou no Rock in Rio, mané, comprei meu ingresso, não sei o quê". A primeira coisa que eu falei pra ele: "Tu vai hospedar onde?" "Não, vou hospedar em Copacabana". Eu falei: "Tá maluco, mano, vai hospedar em Copacabana? Tu tá lonjão do Rock in Rio". Ele: "Não, mané, mas que não sei o quê, Copacabana". Eu falei: "Olha só, tu vai para o Rock in Rio, tu vai conhecer o Rio". "Não, não, eu vou para o Rock in Rio". Falei: "Então te hospeda sabe onde? Jacarepaguá". "Que isso, mano?" Eu falei: "Não, se tu hospedar em Jacarepaguá, tu vai hospedar mais barato e mais perto. Se você hospedar em Copacabana, tu vai hospedar longe, na hora de voltar, o táxi vai te roubar". "E nada, eu não sei o quê". Eu falei: "Então vai, tudo bem, Eu tive uma experiência de táxi no Rio interessante. pode ir, pô". Quando ele voltou, ele falou assim: "Pô, mané, por que eu não te escutei?". Eu falei: "Por quê?". Ele falou: "Pô, sabe quanto é que os táxis estavam cobrando, mané, pra voltar?". "Quanto?". "R$ 500, mané". Eu falei: "Eu te avisei, pô". Falaram até agora. "Eu te avisei, Tinha mané". criado família ali na cidade do rock. Não voltava. Falei pra ele, falei: "Eu te avisei, pô". "E Jacarepaguá era onde dali?". Falou: "Pô, pertinho, mané, pertinho de lá". Falei: "Então, eu te avisei, pô". Eu tenho
Eu sou expert do Rio de Janeiro? Claro que não, pô, tem muita coisa lá que eu tenho que conhecer ainda. Mas eu tenho uma visão um pouco mais total, até porque as áreas que eu visito e que eu morava, da cidade como um todo, entendeu? Então é sim, pô, o cara que mora na Barra da Tijuca, que só anda na Barra, conhece a Barra da Tijuca lá? Você chegou a Sim, conhecer lá? sim. A Barra da Tijuca é um bairro gigante. Então o cara pode morar aqui num condomínio, trabalhar aqui no shopping, ir aqui no restaurante, volta pra cá pra casa dele, faz tênis aqui, e almoça ali e tal, e não sai da Barra. Esse cara, se você perguntar, ele fala: "Pô, Rio é tranquilão, pô. Rio maravilhoso, tá maluco, cheio de polícia", claro. A A Barra, né? a Zona Sul tem até uma polícia diferente, tem a chamada polícia presente, lá na Zona Sul, entende. Tem a polícia praiana, que são os policial que anda de bermuda, assim, na Bermuda, orla. bike, né? Pô, então é diferente, é outra realidade. Talvez esse cara, se você falar: "Ih, vamos morar em Belém", o cara fala: "Não, pô, eu não largo meu pão de açúcar aqui não, tá maluco, não largo". Bossa nova no fundo. É, Parará, isso. tarará, Bacana. Mas se parararara. você Aí vem a Helena. Isso. Mas se você perguntar um ca e eu não tô falando do cara que é, assim, paupérrimo, não tô falando desse cara não, que mora na favela, comunidade, sei que lá, não tô falando desse cara. Tô falando do cara que mora em Realengo, que é um bairro mediano, assim, entre, né, falando de classe social, é um bairro bem mediano, assim. O cara que mora em Realengo, num prédio, num condomínio e tal, assim, num condomínio tradicionalista que tem lá em Realengo, pergunta pra ele: "E aí bicho, Rio de Janeiro?" Eu não sei se ele vai responder a mesma resposta do cara que mora na Glória, do cara que mora no Flamengo, mas também talvez não responda a mesma coisa do cara que mora lá na Praia da Brisa, sacou? Interessante. E você enrolou, enrolou e não falou de comida. Então, a comida aí foi a briga que eu comprei. Numa discussão lá com uma colega, eu disse pra ela: "Ó, cara, conhecendo Belém, Rio, tenho 3 coisas que eu lamento aqui no Rio". Ela falou: "O que é?". Eu falei: "O Rio não tem cultura, educação e comida". Ela falou: "Como assim, Fábio? O Rio não tem cultura, educação e comida?". Eu falei: "Não tem, pô. Eu fui lá, eu vi o que que é um estado ter cultura, educação e comida. Eu vi com os meus olhos e eu vejo aqui que não tem". Ela falou: "Como assim não tem cultura?". E aí entrou a questão do funk, da música, eu falei: "Cara, cultura pra mim, cultura é algo que é passado da ancestralidade, do pai para o filho, do filho para o neto. Isso é cultura, isso aqui a gente não tem aqui com ninguém. Não tem uma família aqui que tem uma cultura tradicional carioca. Nada é conhecido como não, isso aqui é tradicionalmente carioca. Vamos falar do samba, mas eu não sei se o samba é uma cultura carioca, Nacional, não é? nacional. Eu não sei. Mas eu acho que essa crise de identidade, Fábio, vai muito porque a cultura do Rio, no Estado Novo, né, meu amigo Rafael Ferreira, virou Sim. cultura nacional. Fabricado, né, como cultura nacional. O Culpa estereótipo do do Vargas. carioca pode culpar o Vargas, que é teu amigo. É mesmo? É. Foi aí que a cultura de vocês virou, aí que a feijoada não deixou de ser um prato carioca, virou um prato nacional. Uhum. Foi aí que o samba deixou de ser um ritmo carioca, virou ritmo nacional. Isso gera essas O crises de próprio identidade. futebol foi massificado também com Vargas, né. É. E uma coisa interessante é que, paralelamente que o Vargas faz isso com a cultura nacional do Rio de Janeiro, o Barata vai fazer isso no Pará também, né. O Magalhães Barata faz o mesmo processo. Aqui, por exemplo, vamos só para tu deve conhecer bem isso, Louro, os batuques eram proibidos nas esquinas. A gente está saindo ali de finalzinho de Belle Époque, entrando nos anos 30, aquele saudosismo da Belém francesa ainda rola. E aí a galera fica, né, maluca com Barata quando ele começa a valorizar a feijoada não, né, aqui é a maniçoba, né, cultura paraense. O futebol aqui é o repá, vira repá de verdade, porque é o Barata, pô. É o baratismo que faz o repá virar repá. O carimbó, antes desvalorizado, desprestigiado, coisa de gente pobre, coisa de gente da periferia, o carimbó ele passa a ser fabricado como cultura regional. Então esses movimentos, eles estão acontecendo meio que coordenadamente entre Brasil, com a cultura carioca, né, e o Vargas, e o Barata, com a cultura paraense, aquilo que moldou aquilo que a gente chama de cultura paraense hoje. Olha só. E aí você não tem cultura, você não Cultura. tem educação. Olha que quem tá falando é um carioca, viu. Comida. Comida, bora falar de comida, vai. Tá, a minha comida preferida é açaí com peixe. Essa é a minha comida Você vai preferida. provar o açaí do Sudeste, é dureza. A minha comida preferida é açaí com peixe, hoje. Mas lá no Rio, qual é a comida que tem lá? Uma comida típica, pra eu dizer assim: "Não, a minha comida preferida lá qual é?". Sempre vai ser uma comida emprestada, sempre vai ser.
Ah, minha comida preferida é macarronada. A macarronada não é uma comida tipicamente carioca. Isso é muito interessante, essa crise de Sim. identidade de quem sempre esteve no centro, né? É porque, assim, sabe por que o Louro fala isso, Fábio? Porque, assim, a gente sempre teve a ideia aqui de, por exemplo, vamos pegar um exemplo só pra gente não ir muito longe, a feijoada. A feijoada ela foi vendida como cultura carioca, O feijoada não é coisa de paraense, é coisa de carioca. né. Essa é a ideia que a gente Então, mas o carioca vai comer feijoada em Minas. Resultado, gente, a nossa culinária é a melhor do Brasil. Você discorda assim Não, eu mesmo? acho eu Vai acho comer macarronada no Rio. eu acho indiscutível, cara. Depois que eu comi a comida aqui, assim, lá e o tu tem tucupi? não gostei não, Não? não. Ah, Mas eu não tenho lá uma comida assim, me desculpa meus amigos carioca, pode colocar no comentário aqui se tem uma comida típica carioca, que eu vou entrar na discussão. Tipicamente, típica, uma comida que foi fabricada, inventada, nasceu lá e daí sim ela se espalhou. Muito bem, olha, gente, o papo rendeu bastante. A gente está chegando ao final. Quantas horas, diretor? 1h20 de papo, parece que passou voando. Voando, né. Conversamos muito sobre Belém, conversamos sobre o Rio, sobre comida e concluímos o óbvio: a nossa comida é a melhor do planeta. Se você discorda, não coma mais a comida paraense e passe fome. Por favor, que você faz pra gente. Mas assim, o papo foi muito bacana. Eu quero novamente aqui que o Fábio passe as redes sociais pra galera, manter o arroba com todo o respeito pra galera. O carioca paraense. O carioca paraense, sabe? O cara tá bombando aí nas redes sociais, vai aumentar, vai melhorar ainda mais o engajamento, tenho certeza, porque nós somos povos muito parecidos, É. né? Se você já visitou Fortaleza, já visitou o Rio, já visitou São Paulo, você sabe a diferença que é, né? Paulista é chato, sulista é chato. A gente é legal até o Rio. Como eu tô aqui pra ser polêmico, e o Rafa, ele é a vertente com embasamento da sandália ou chinelo? Chinelo, pô. Sandália ou chinelo? pô, é sandália. Teve um problema aqui de cultura, sandália ou chinelo. Eu acho que chinelo combina melhor, mas eu chamo de sandália também. Vamos falar sobre isso nos próximos episódios. Então, assim, Rafa, primeiro episódio aqui do Bem Belém foi muito bacana. Falamos muito sobre a cidade, falamos muito sobre questão cultural, falamos muito sobre música. Primeiro Amor, Sampa Crio, rap. O cara seduz a mulher com rap, Fábio. Uma voz grave. Imagina o cara chegando no ouvido dela e falando sobre Favela sinistra na madrugada. isso, que loucura, irmão. Que loucura, irmão. Sabe? Então, fica a dica aí sobre as inúmeras idiosincrasias da sedução. E terminamos aqui esse Bem Belém com Fábio, o carioca paraense, Rafael Ferreira, Bom, galera, nosso foi doutor. um prazer esse primeiro episódio. O Fábio é um cara que tá arrebentando nas redes, né? 3 meses de rede, ele já tá aí, né, com quase 10.000 seguidores. Isso mostra que o conteúdo que ele vem produzindo é de interesse da cidade de Belém. E a gente vai continuar nossas entrevistas, nosso bate-papo. Acho que o próximo encontro promete. Se você quer cultura, lazer, futebol, samba, é papo de qualidade, a gente vai estar sempre reunido aqui para fazer isso. Lorito, Não, o Rafael, eu prometo fuleiragem. O Rafael põe essas coisas pra vocês aí. Aqui é fuleiragem, beleza? Agradeço a todos vocês que assistiram essa 1h20, legal. Nosso diretor, Cláudio Santos, obrigado pela paciência, obrigado por toda a resiliência. E aí, galera, a gente vai se encontrar no próximo episódio. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência. Tchau, tchau, rapaziada. falou! Sinistro.